gente! Bem-vindos a mais um episódio do Beleza Pod. Eu sou a Tami, vou fazer minha audiodescrição pra vocês. Eu sou uma mulher negra, tenho olhos castanhos, tenho aqui um cabelo castanho também, tá preso. Tô usando uma blusa azul e atrás de mim a gente tem o backdrop do Beleza Pod. E ao meu lado temos Renata, nossa co-host. Oiê, eu sou a Renata Flores, sou jornalista, companheira da Tami. Hoje estamos super coloridas, eu tô com uma camisa rosa choque. No passado se falava assim, hoje é pink. Sou uma mulher branca, tenho cabelos lisos aqui na altura do ombro. E muito feliz porque hoje a gente tem um programa que, olha, se preparem. Hoje a gente vai falar sobre a diversidade no Grupo Boticário e trouxemos duas pessoas super especiais para conversar com a gente. O Rony e a Michelle, bem-vindos. Oiê! Tô muito feliz que vocês aceitaram o convite, queria pedir para vocês se apresentarem pro pessoal. Olá, gente! Muito obrigada pelo convite incrível, muito feliz de estar aqui. Vou começar também com essa boa prática, né? Eu sou a Michelle Antônio, eu sou uma mulher preta, uma mulher negra de pele retinta. Eu estou aqui com os meus dreadlocks castanhos, na altura dos ombros, eles estão hoje ondulados. Eu utilizo os meus óculos, que são amarelos, né? Arredondados. Estou utilizando uma camisa, né? Que tem um crochê cor creme e por baixo uma camiseta preta de alças. E ao fundo nós temos aqui vários produtos, né, da nossa empresa, numa prateleira também preta, né? Marrom, preta. Somos amadeirados. E ao nosso lado, Rony, por favor. Prazerzaço estar aqui com vocês, gente. Obrigado por nos receberem. Eu sou o Rony Santos, sou jornalista, hoje atuo como gerente sênior de diversidade e inclusão. Sou um homem de tom de pele pálido, tenho 1,70 m, cabelo crespo, preto, curto, barba curta também. Tô usando uma camisa azul, gosto bastante de azul. E por dentro uma outra camiseta azul também. Lindo. Bom, gente, tô muito feliz que vocês aceitaram o convite, muito obrigada. E queria começar fazendo a introdução do nosso tema, né? Eu vou ler um textinho aqui, que é um pouquinho longo, mas aqui no Grupo Boticário, as diferenças, elas são as maiores alavancas de crescimento pra gente, né? E de inovação. E a gente sabe que desde 2019 a gente possui uma área estruturada para diversidade, equidade e inclusão, que se tornou uma nossa veia, né? Uma coisa super fundamental aqui para dentro e fora do nosso ambiente de trabalho. Então eu queria perguntar pro Rony, como é que tá estruturada, né, essa nossa área de diversidade? Senta que lá vem história, então, gente. Essa é uma história que, na verdade, apesar, né, você comentou de maneira correta, que em 2019 a gente estruturou um time, isso já tá no nosso DNA, desde que a gente começou o negócio. Então, é um negócio que começa muito ligado com as mulheres, lá nos anos 70. A primeira franqueada de uma marca do Grupo Boticário é uma mulher. Então, ao longo dessa trajetória, por estar no setor de beleza, a gente vem acompanhando pautas importantes da sociedade brasileira, inclusive diversidade. Então, desde 2019, a gente estruturou um time para conseguir avançar de maneira mais consistente, de maneira mais rápida, de maneira mais organizada. Esse time é um time que tem mais de 20 pessoas dedicadas hoje. A gente atua numa estratégia que a gente brinca que é 5x5. E o que eu estou dizendo aqui, né? São 5 pilares estratégicos. Então, pessoas, produtos, comunicação, cadeia de valor e impacto social, em 5 grupos de diversidade, que são as nossas dimensões. Então, a gente está falando de mulheres, pessoas negras, incluindo pretas ou pardas, a comunidade LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e gerações, que no Grupo Boticário a gente entende com uma perspectiva 45+. Entendendo que aqui a gente está falando também de convivência intergeracional, né? A gente quer que as diferentes gerações estejam convivendo aí em harmonia na sociedade. Que maravilha. Agora eu vou puxar então esse gancho, Rony, que você falou sobre as 5 dimensões estratégicas. Inclusive, se você depois quiser repetir, eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo, é uma aula, né? Eu acho que hoje a gente vai ter uma aula aqui, até por conta do vocabulário, né, gente? Porque não é um vocabulário que a gente já esteja acostumado. Então, vamos aproveitar os nossos 2 especialistas. Então, a partir dessas 5 dimensões estratégicas de diversidade, me parece que vocês depositam aí um tema foco por ano. Me diga se é isso, se eu tô certo. E eu queria saber como é que eles se desdobram, então, em anos temáticos. Se sim, qual foi o do ano passado, qual é o desse ano? E aí eu quero o spoiler do ano de 25. Perfeito, é isso mesmo. As pautas de diversidade, dentro dessas dimensões, elas são pautas imensas.
Então, se a gente for falar, por exemplo, de equidade de gênero, a gente poderia atuar muitos anos dentro dessa pauta. Como a gente atua com todas as pautas que eu comentei, as 5 dimensões, de maneira contemporânea, a gente buscou uma alternativa para tentar dar um pouco mais de foco em alguma dimensão. Daí surgiram os anos temáticos, trazendo uma dimensão prioritária dentre as outras. Sim. Não significa que a gente não atua com as demais dimensões, com as 5, mas significa que para algumas estratégias de mais visibilidade, ferramentas de educação, comunicação, a gente vai focar mais nela. No ano passado, foi o ano anti-capacitismo. Sim. Então, quando a gente fala capacitismo é preconceito contra pessoas com deficiência. Nesse ano, a gente está vivendo o ano anti-etarista, nessa perspectiva de convivência intergeracional. E eu não vou conseguir dar o spoiler dos anos seguintes. Vai ter que segurar um pouquinho. Vamos ter que segurar um pouquinho. Nem um caminho, assim, apontado? Será que a prova do Enem vai me apontar esse ano, hein? Talvez o Enem tenha trazido boas discussões de diversidade. Sim. Acho que o que a gente pode esperar, né, dos próximos anos temáticos? Dimensões da estratégia de diversidade, uma dessas 5, ou um olhar interseccional. Já trouxe uma palavrinha nova aqui. Explica pra gente o que é interseccional. Interseccionalidade é um termo muito interessante. Do que a gente tá falando? Inclusive, eu lembrei da aula de um professor meu na época da faculdade, que ele falava assim, ele até tinha uma voz, ele dizia assim, pessoal, quando vocês forem ler uma lei, vocês têm que colocar uma lente. E de que lente que ele estava falando? Da Constituição Federal, né? Que toda lei tem que ser interpretada à luz da Constituição Federal. Sim. Existe uma lente em diversidade também. Essa lente é a interseccionalidade. Então, todo projeto que o time constrói, toda estratégia tem que ter a lente da interseccionalidade, que é quando uma pessoa pertence a mais de um grupo de diversidade. Então, por exemplo, uma mulher preta, ela tem um ponto de interseccionalidade, do ponto de vista de equidade de gênero e de equidade racial. Uma pessoa LGBTQIAPN+, com tom de pele pardo, também. Então, esses cruzamentos que fazem com que as pessoas vivam mais de um grupo de diversidade é a interseccionalidade. Apontamos caminhos para 25. Fica a dica. Possibilidades. Obrigada. Possibilidades. Bom, eu já vou entrar num quadro, que é o meu quadro favorito aqui do Beleza Pod, que é o Escuta Aqui. E dessa vez a gente tem 2 perguntas. O Escuta Aqui é nosso quadro onde você aí de casa manda uma pergunta pro nosso convidado responder. Vamos ver quem que mandou dessa vez. Opa! Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia, aqui do time de educação. E eu vim fazer uma pergunta pra vocês. Com relação às pessoas pretas no GB, qual que é a nossa ambição para 2026? E aí? Muito legal a pergunta da Ju, do time de educação, certo? Isso, a Júlia. Pessoas pretas, elas usam um termo técnico ali, né? Quando a gente fala de pessoas pretas, a gente está falando do conjunto da população negra, né? Que é formado por pessoas pretas e pessoas pardas. Então, Ju, eu vou te responder falando do ponto de vista de pessoas negras. E do que a gente está falando? Investir cada vez mais em consistência de trabalho, programas de formação, acolhimento, garantir que as pessoas negras e pessoas de outros grupos de diversidade cheguem no grupo Boticário, encontrem ambientes de segurança psicológica, ambientes férteis para o desenvolvimento delas, ambientes onde elas possam perseguir a carreira delas. Hoje a gente já tem bons números de representatividade de pessoas negras, então a gente precisa cuidar dessas pessoas, olhar para a carreira delas, garantir permanência. Esse é o foco de 2026 e dos próximos anos também. Boa. A gente tem mais uma pergunta. Opa, bora. Bom dia, meu nome é Carlos, eu sou supervisor da área de treinamento de B2B, sou um gestor preto. A minha pergunta para vocês é a seguinte: ainda vejo poucos negros no cargo de liderança. Temos algum programa para fazer essa diferença dentro do Grupo Boticário? Aguardo a resposta. Obrigado. Em primeiro lugar, saudades, Carlos. Conheço o Carlos. Excelente pergunta, né? Quando a gente fala de representatividade, essa representatividade ela é importante quando a gente olha para o quadro geral de colaboradores, mas também quando a gente olha para a liderança. Porque se eu vejo alguém igual a mim num posto de liderança, num lugar de visibilidade, eu acredito que eu também posso chegar lá. Eu tenho um caminho mais facilitado, porque tem pessoas que talvez, por se parecerem comigo, conheçam momentos de vida que talvez eu tenha tido relacionados aos grupos de diversidade ao qual eu pertenço. A gente, de cara, já poderia dizer que a gente tem metas relacionadas à inclusão de pessoas de grupos de diversidade, incluindo pessoas negras,
Não só em quadro geral, mas também em liderança. Então, hoje, 1/4 dos líderes do Grupo Boticário já são pessoas negras. E como que a gente garante que essas pessoas acessem esses lugares, mas também permaneçam nesses lugares? A gente costuma abrir vagas afirmativas voltadas para pessoas negras, falamos e treinamos a liderança para ciclo de gente consciente. O ciclo de gente é o ciclo de avaliação. E o ciclo de gente ele é consciente quando o gestor entende que ele pode estar sujeito a, e alerta de termo técnico, sujeito a um viés inconsciente. Né? O que é viés inconsciente? Talvez crenças que ele carregue, né, de outras experiências, da cultura geral que a gente traz, e que podem impactar na hora de fazer a avaliação de uma pessoa diversa. Então a gente costuma olhar, Carlos, para a perspectiva da carreira das pessoas diversas, desde a entrada até a permanência. É isso. Bom, a gente tem uma pergunta para vocês dois. Que é assim, aqui no IGB, o contato com pessoas das mais variadas gerações, né? Seja um colega de equipe, um fornecedor ou um cliente, ele é frequente. E quando a gente fala sobre etarismo, o que é importante pra gente se atentar? Deixar com você, hein, Mi? Boa, eu acho que é importante a gente pensar que o etarismo, né, assim como o capacitismo, por exemplo, o preconceito, né, em relação a pessoas com deficiência, o etarismo é preconceito em relação à idade, né, que a gente pode pensar também, chamar de idadismo. Quando a gente pensa no GB, né, esse preconceito, ele não é só em relação a pessoas 45+, ou 50+, como a gente está aqui colocando no recorte. O GB, ele colocou essa perspectiva para que a gente entendesse que esse preconceito pode acontecer em determinadas faixas etárias, né, nas pontas, inclusive. Então, a gente precisa perceber que quando a gente amarra, né, esse preconceito a uma faixa etária, a gente está colocando essa ideia circunscrita a simplesmente um grupo. Então, a gente primeiro está desconstruindo essa relação. Eu acho que a gente precisa entender que no GB a gente tem as 5 gerações hoje trabalhando, assim como no mercado de trabalho. Então, como que a gente consegue trazer esse poder das gerações, né? Como que a gente coloca na mesa que uma pessoa jovem pode contribuir com a sua experiência, assim como uma pessoa, né, ou mais velha ou madura, né? E significa dizer também que maturidade não está relacionada à idade, assim como, né, a inexperiência não está relacionada à idade. Como que a gente consegue trazer essas contribuições de todas as gerações? Então, a gente acredita aqui no GB que todas as gerações podem sentar à mesa. Aliás, acho que esse é o grande tom, né, que a gente traz para a diversidade no GB, é que as pessoas podem sentar à mesa e contribuir a partir da sua experiência, a partir das suas camadas de vivência, né? Então, eu acho que o cuidado que a gente precisa trazer é qual é a contribuição que você pode contribuir, que você pode trazer à mesa a partir da sua vivência, independente da idade que você tem. Né? Quer acrescentar algo a mais, Rony, que eu acho legal? Foi ótima a sua explicação. Acho que, para quem está nos ouvindo em casa, já ouviram aquela exclamação ou pergunta: você não é muito novo para tal coisa? Ou você já não acha que já não passou da idade? Relacionado a uma experiência, a uma roupa, a um novo relacionamento, a qualquer coisa. Isso é a materialização mais simples, né, no dia a dia do que é etarismo. O interessante de nós aqui no Brasil é que a gente está num país que está invertendo a pirâmide demográfica, né? Cada vez mais a gente vai ter mais pessoas com mais idade. Exatamente. E a gente não está preparado. O país não está preparado para isso, em termos de inclusão no mercado de trabalho, em termos de quem vai cuidar dessas pessoas quando chegar nesse momento, em termos de oferta de produto, oferta de serviço para essas pessoas, valorizando a idade que elas têm. E existe uma pressão muito grande, né? Eu não tenho lugar de fala, mas como estudioso, a pressão gigantesca que existe, por exemplo, relacionada ao envelhecimento das mulheres. Aí eu tenho lugar de fala. Compartilha com a gente um pouquinho. E eu penso, quando a gente fala de 45+, né, no etarismo, a partir de 45, eu sempre fico pensando sobre, tem mulheres de 60 anos na liderança? Não só no BOT, sabe? De maneira geral, eu vejo poucas. 60 anos talvez seja uma das idades em que a pessoa, para além da experiência, ela tem uma vivência que com certeza faz muita diferença em qualquer corporação.
Senão, né, para além da vida, em qualquer corporação. E uma mulher de 45, 50, sim, temos muitas lideranças no país, no mundo, mais de 60. Então, acho que quando a gente fala de etarismo, a gente realmente precisa até alargar, sabe? Falar um pouquinho mais para frente. Porque se a gente tem uma população que vai viver mais muitos e muitos anos, uma população que vai envelhecer e precisa trabalhar, Exato. e como é que a gente vai fazer? Né? E eu acho que, para além disso, também tem a contribuição da gente como uma empresa que faz uma mudança cultural muito grande no mercado da beleza em relação aos padrões de beleza também, né? Como que a gente muda a percepção sobre padrões de beleza em relação à geração, né? Então, acho que a gente, como agentes de transformação dentro desse mercado, precisa também repensar um pouco sobre isso. Então, acho que a contribuição também está em relação a isso. Hoje, a gente tem um estímulo, por exemplo, de substituir alguns termos, né? Quando a gente fala sobre anti-idade. Por que não anti-sinais, né? Então, existe essa contribuição sobre aqueles claims que a gente coloca nos produtos, né? Hoje é uma das coisas que a nossa área contribui ali com uma troca muito legal em relação a, né, a produção, né? Como que a gente repensa isso, né? Como que como que os nossos clientes, né? Pensando na centralidade, né? A gente consulta os nossos clientes para entender, né? Existe uma comunidade de beleza para a gente conversar com o nosso cliente e entender o que funciona ou não, ou como que os nossos clientes entendem que faz sentido para que essas soluções de beleza que a gente coloca hoje no mercado também se correlacionem de uma maneira saudável, para que essa mudança cultural aconteça, né? Então, acho que também colocar na mesa essa conversa que se correlaciona com o nosso público final, né? Assim, acho que é interessante que a gente pense também nessa mudança cultural de uma maneira geral. Dentro de casa, né? E como chega na casa dos nossos clientes, sabe? Então, eu acho que é mais pensar dessa maneira ecossistêmica também. Então, eu acho que o etarismo vai desde como a gente trabalha dentro de casa aqui, né, e como que a gente chega, né, com as soluções de beleza para os nossos clientes, assim. Proponho um programa, um episódio só sobre etarismo. Olha só quanta coisa a gente já leu. Eu sou fã. E eu quero fazer uma dinâmica aqui, se vocês me permitem. Olha lá. Com os ouvintes. Então é assim, ó, porque eu sou muito fã desse tema. Então, pra quem tá nos ouvindo, se estiver dirigindo, por favor, não faça. Mas pra quem não está dirigindo, fechar o olho e imaginar essa pessoa que eu vou narrar aqui. Que é uma mulher no auge da sua idade, com uma carreira super deslanchando, bastante ativa, que gosta de exercício físico, que tem a sua vida social, que tá ou não cuidando da família de acordo com a escolha dela. Alguém que está no auge. Essa mulher, ela tinha mais de 45 anos na imagem? Não. Provavelmente não. Meu Deus, o que isso significa? Isso é, na prática, o que o viés inconsciente faz com a gente. Eu imaginei uma mulher de 40 anos. E você ainda passou da média, tá? No geral, quando a gente faz esse exercício, é bem menos. É que você falou sobre, tipo, tem filho e tudo mais, tipo, já imagina. Eu dei uma colherzinha de chá, geralmente eu não falo do filho. E se você não tivesse falado de filho, talvez essa dinâmica, ela é excelente. Eu acho que quem está nos assistindo ou nos ouvindo, se você fez o exercício e foi honesto com você mesmo, claro, esse é um pensamento para você realmente refletir daqui para frente, né? Quando que foi uma mulher com, por exemplo, os cabelos grisalhos? Foi na sua imagem? Vamos ser sinceros? Exatamente. Não. Aí é sobre repensar esses padrões, né? Sim, aí a gente volta no que você falou, né? E aí a gente vai voltar, e sempre voltar também no vocabulário. Eu vejo muita gente, a gente tá falando sobre diversidade, e é impossível não falar sobre isso, até porque é um tema muito longo, mas, né, as pessoas discutindo a questão dessa flexibilização de vocabulário, não só de gênero, mas de uma forma geral, e resistindo a isso, né? O quanto é importante, parece um detalhe que você falou, do anti-sinais, anti-idade, mas isso é cultura, é uma cultura para os próximos 30, 40, 50, 100 anos. Eu amei que você também falou sobre não ser só sobre pessoas mais velhas, sobre pessoas mais novas, né? Porque desse lado tem lugar de fala. De ter essa sensação, assim, de sempre ser muito subestimada pela idade, assim, sabe? Ou, por exemplo, quando a galera fala, geração Z é uma geração super difícil de trabalhar, uma geração que não quer trabalhar, e, tipo, umas coisas, assim, que me deixam muito... Claro. Então, assim, se você é de casa, essa que geração
Dizer, é difícil trabalhar, cuidado. Então tá muito nesse lugar, né? Desculpa, mas tá muito nesse lugar. Acho que a conversa que a gente quer trazer, né, esse ano, como nosso ano temático, é sair de alocar etarismo só quando a gente pensa em pessoas que são pessoas 45 mais, 50 mais, né? Eu acho que o mercado está acostumado a essa discussão muito, assim, rotulada neste aspecto. Ok, a gente pode discutir sobre isso, mas a nossa discussão é também quebrar um pouco mais essas caixinhas e trazer também essa discussão de vários lugares. Então, uma proposição nova, né? Assim, o GB sendo mais uma vez um pouco vanguardista nesse lugar, porque também temos pessoas aqui no GB e que também passam por isso. Eu também, por exemplo, né? Sou uma pessoa que tá na faixa, tenho 36 anos e tô nesse lugar de chegar, conquistar meu espaço. Eu sou uma millennial, no caso, né? E aí a gente vai falar dessa... A gente não vai entrar hoje, né, nessa discussão das gerações específicas. Aguardem, né? A trilha vem aí. A trilha vem aí pra falar sobre isso. Mas justamente questionam, será que ela consegue... A minha vida toda passei por esse lugar de questionarem, esse lugar de responsabilidade. Será que ela vai ter capacidade de... né? Eu lembro quando eu trabalhava no mercado, né? Já trabalhei com vendas por 15 anos, gente. Toda vez que eu falo isso, eu tinha um discurso eu tinha uma roupa para atender, eu tinha óculos específicos. Eu juro pra vocês, colocava uma roupa para atender, para passar credibilidade. Porque o mercado não me trazia credibilidade. Fora, né, quando a gente pensa na interseccionalidade, as outras dimensões que tinha, né? A dimensão de gênero, por ser uma mulher, a dimensão de raça, por ser uma mulher negra. Então, não havia no imaginário uma pessoa, né, na posição de liderança, sendo uma mulher que estava ali dando aquela orientação na posição em que eu estava. Então, eu acho que são essas conversas que a gente quer trazer aqui para o GB também, né? E colocar as pessoas na mesa, sejam elas quem forem, para discutir sobre, né? Como muito saudável, de uma maneira muito tranquila, para trazer as contribuições de onde elas estiverem para essa conversa, né? Totalmente. Tem algo bem interessante que é, a gente tem alguns produtos aqui atrás lindos, né, do Grupo Boticário, com rótulos maravilhosos. E o meu conselho sempre é, vamos deixar os rótulos para os produtos, não para as pessoas. E isso é complexo porque o estudo de gerações, a maneira que a sociedade interpretou, né, as diferentes gerações, é como se alguém que seja millennial tem necessariamente um grupo de características. Isso não necessariamente é fato. Sim. Depende da realidade daquela pessoa, das vivências daquela pessoa. Então, idade nada mais é do que a quantidade de tempo que a pessoa passou no planeta até agora. Não significa necessariamente que ela vai ter um determinado comportamento ou que isso tem a ver com maturidade, como a Mi comentou. Há pessoas de mais de 50 anos que são imaturas, tudo bem. E há pessoas com menos de 20 que têm uma maturidade maior. São vivências distintas, são caminhos distintos. A gente tenta trazer um pouco dessa base para que todo mundo entenda a importância da convivência intergeracional. E aí eu queria colocar em perspectiva, para você que está nos assistindo ou ouvindo. Todo mundo pertence a uma geração e tem uma idade. E cada um de nós sabe as tristezas e as delícias de ter essa idade. Então, todo mundo dentro da sua idade tem algo a aprender com quem tem uma idade menor. Sim. E tem algo a aprender com quem tem mais idade. Essa é a perspectiva que a gente tem que colocar. Porque às vezes a gente tá falando de 45 mais e de 20 menos, parece que quem tá no meio fica, não, beleza, não tô nessa eu não tô aí. Isso não é comigo, né? É verdade. Mas sim. Mas sim, muito bom. 30 e pouco simplesmente não existe. Exato. Peraí, que a Michelle tem 36 anos, gente, na mesa. Poxa, você, Rony, tá por aí. 36 também. Olha aí. Acertei, né? Olha a representatividade aqui. Você viu? Exatamente. Tem de tudo nessa mesa, hein, gente? Isso aí. Bom, tem uma pergunta pra Michelle, você quer fazer? Mi, quando a gente fala de conteúdo, muito obrigada, eu sei que na nossa plataforma a gente tem alguns focos em diversidade, mas a gente gostaria muito que você falasse agora um pouco sobre as trilhas de formação. Foi um gancho. Vocês não falaram de trilhas? Exato. Então agora é a hora, né? E também outras iniciativas que o Bot possui nesse sentido, que você se sentir à vontade, mas vou puxar esse gancho da trilha de formação. Eu acho que é legal a gente falar sobre as trilhas, mas é mais legal a gente falar um pouco sobre o que a gente quer com elas também, né? Com elas de maneira geral. Você colocou em conteúdos, eu acho interessante a proposição ali. Eu acho que a ideia que nós temos aqui com os conteúdos de educação, né, para a diversidade, é que são conteúdos convidativos para que as pessoas possam ampliar, estruturar seu conhecimento, ampliar seu conhecimento no que a gente determina que é importante para nós como essencial para o GB, né, em conhecer diversidade, equidade e inclusão.
tá? Ou seja, a gente entende que faz parte do nosso jeito de ser e fazer, né? Faz parte do que a gente entende como nossas essências, ou seja, os comportamentos esperados aqui dentro do GB. Então, nós criamos trilhas de formação, trilhas de aprendizagem, né? O nome técnico seria esse, né? Então, suponhamos que você esteja no corporativo. Então, ele vai te dar um conhecimento conectado com a sua vivência, conectado com o seu dia a dia e, vamos dizer assim, que vai ser do mais básico ao mais avançado dentro de diversidade, equidade e inclusão. Acho importante que tenha uma conexão com as trilhas antidiscriminatórias, né? Então, aqui no GB, a ideia não é só você ter esse conhecimento pensando no que é o conceito, mas também o que fazer para, né, a gente ter uma postura antidiscriminatória. Né? Então, a gente falou muito do conceito do que é o preconceito, mas como a gente age para estimular um ambiente seguro, né? Quando a gente fala do ambiente psicologicamente seguro, né? Onde ele vive, o que ele come, onde ele habita, né? Esse ambiente psicologicamente seguro eu costumo comparar com uma ciclovia, né? Quando a gente faz uma analogia, quem vem primeiro? Pessoas que andam de bicicleta ou a ciclovia? A gente só estimula que as pessoas andem de bicicleta se a gente tiver um ambiente pavimentado e seguro para que as pessoas andam, né? Se a gente pensar em São Paulo, por exemplo, a gente está em São Paulo aqui, as ciclovias só vieram, né? E hoje a gente tem esse número, né? A capital do Brasil que tem a maior ciclovia, né? A maior quilometragem em ciclovia, porque a gente estimulou, né? Houve todo um espaço ali para que as pessoas se sentissem estimuladas a, né, andar de bicicleta, né? Então a gente pensa mais ou menos da mesma forma. A gente está criando um espaço para que as pessoas se sintam tranquilas e seguras para serem quem elas são. E a gente precisa estimular isso através de conhecimento, através de troca. Conhecimento estruturante, porque é aquilo que a gente falou, às vezes não é um assunto que a gente tenha aprendido dentro de casa, não é um assunto tranquilo que às vezes a gente aprendeu na escola. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre o tema de pessoas, inclusão de pessoas com deficiência, muitas das vezes, né, perguntar para vocês estudaram com pessoas com deficiência, né, ao longo da vivência de vocês? Estudei. Eu estudei pouquíssimas. Você estudou? Pouquíssimas. Pouco, né? Eu fui estudar com pessoas com deficiência na minha faculdade, né? E veja bem, não é um tema que a gente precisa falar com estranheza, a gente precisa falar sobre. Por que a gente precisa falar sobre? Porque a gente precisa naturalizar que não estudamos, não convivemos, e tá tudo bem que a gente não tenha convivido até agora, mas a gente, mais uma vez, precisa trazer esse tema pra mesa, a gente precisa entender que não convivemos e que nós vamos conviver. Exato. Né? Que essas pessoas estão no mercado de trabalho, que a gente vai colocar essas pessoas trabalhando aqui no GB, por exemplo. Então a gente precisa, por exemplo, criar um ambiente seguro ao corrigir o nosso vocabulário. Então, a trilha dá sugestões sobre essa correção de rota, né? A gente sugere o entendimento dos tipos de deficiência, por exemplo, né? O entendimento de quais são essas características. Eu coloco sempre como características, não diminuindo as limitações ou as possibilidades, mas entendendo que são características que muitas das vezes trazem limitações ali, mas não diminuem a capacidade da pessoa, né? Então, a gente fala também sobre os tipos de preconceito, mas a gente fala muito mais sobre como a gente cria esta ciclovia, né? Como a gente cria este ambiente seguro para que essas pessoas possam performar plenamente, ou seja, existir plenamente no GB. Então, a gente orienta também com conteúdos específicos para liderança, né? Como que a liderança, né? E aí, alô, liderança, como que a liderança, né, cria esse ambiente para que essas pessoas também possam perseguir sua carreira, como você bem colocou no começo, para que elas queiram ficar aqui, falar, quero crescer aqui no GB, né? E é um espaço muito propício para isso, né? A gente tem condições para. Então, as trilhas, né, de uma maneira simplista, é isso, mas de uma maneira legal e convidativa para você, quando chegar aqui, ter um conteúdo gostoso para entender sobre, né? Sim. Você quer complementar, Orne? Não, acho que acho que diversidade é um fato, né? E inclusão é um ato. E a gente estimula esse ato por meio dessa ferramenta que nós acreditamos profundamente, que é a educação. Exato. Se existe uma forma pela qual o nosso país vai ser um país melhor, cada vez melhor, e que as pessoas, elas conseguem ascender, é por meio de educação. Então, a gente estruturou esse que é um dos maiores programas de formação em diversidade do varejo brasileiro. Sem dúvida. Tem poucos paralelos no varejo do país hoje. E esse programa, a cada ano, ele disponibiliza uma trilha antidiscriminatória. E essa trilha respeita o ano temático. Sim. Então, nesse ano, a gente está no ano de etarismo. A trilha que já chega aí para todo mundo é a trilha anti-etarista.
E muito do que a gente quer também, como a Mi comentou, a gente precisa que as pessoas respirem. Calma. A pauta de diversidade, ela pode parecer extremamente complexa, cheia de sensibilidades. Eu não estou dizendo que ela não é. Mas todo mundo faz parte dessa temática. Calma. E como é que a gente também oferece essa calma? Com essa trilha que vai desde o beabá. Exato. A gente vai em temas muito introdutórios, iniciais, para que todo mundo entenda o papel que tem. Se você não faz parte de um determinado grupo de diversidade, você pode ter um papel como aliado ou como aliada, ajudando pessoas desse grupo de diversidade a se alavancarem na carreira, a terem mais espaço. Acho que no fim das contas, tem uma frase da Verna Myers que diz assim, né? Diversidade é você convidar para uma festa e inclusão é você chamar para dançar. E essas trilhas estão chamando vocês para dançarem com a gente essa dança da inclusão. E, por favor, as trilhas são extensíveis aos familiares. Elas estão disponíveis. Era isso que eu ia falar. Que elas sejam muito assistidas e que as pessoas realmente, os colaboradores da empresa, compartilhem. Porque todos nós precisamos ser educados o tempo inteiro, dentro desse tema, de forma geral, mas dentro desse tema, né? Então, os colaboradores têm essa possibilidade. Eu não tenho, porque eu não sou colaboradora, mas se você puder me disponibilizar para assistir a trilha, eu gostaria muito. Muito obrigada. Nossa, tem uma surpresa para você. A gente tem um módulo voltado para consumidores, onde a gente ensina como ser aliado. Rony, você vai ter acesso aí, ó. É sobre isso. E tem spoiler, né? Que a gente segura o spoiler daqui a pouquinho. vai até o fim. Vamos no Daqui final. a pouquinho a gente fala. Vamos ver se a gente fala. Tá bom, combinado. Bom, gente, a gente tem mais uma pergunta aqui que é mais uma discussão sobre alguns tópicos que eu queria que a gente pudesse desmistificar, que na ponta é super importante quando a gente fala em vendas. Então, por exemplo, quando a gente está apresentando uma base para uma pessoa negra de tom escuro, qual é o termo que a gente deveria usar? Retinta? O porquê desse termo? Eu queria que a gente abrangesse um pouquinho isso. Eu acho legal eu falar, porque sou uma pessoa negra de pele escura ou retinta, né? Então, primeiro, vamos desmistificar isso e vamos perder o medo. Eu acho que a primeira coisa mais legal de dizer, a gente ainda sente, né, como pessoas negras aqui, as pessoas têm medo de usar a palavra, né? Pessoa negra, tá tudo bem, gente. A gente pode utilizar o termo pessoa negra. Ele abarca, né? Acho que no GB a gente segue padrões do IBGE, né? Então acho que essa é uma coisa legal da gente utilizar. E ele abarca o termo pessoa preta e pessoa parda. Então também tá tranquilo a gente utilizar pessoa preta e parda. Ele contempla esses dois termos e aí a gente vai fazer essa referência a partir do que a pessoa trouxer pra gente. Então, a partir da autodeclaração racial da pessoa. Ela é individual e a gente tem que respeitar essa autodeclaração, né? Então, no comecinho, a gente faz uma boa prática que a gente faz aqui no GB, que é a nossa audiodescrição, e na audiodescrição a gente já setou, né? Então a gente disse ali, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma mulher preta, né? Então ali você já sabe e aí você consegue fazer essa referência. Caso eu não tivesse dito, né, você vai esperar aquele momento para fazer essa referência. Então a gente não interfere nessa autodeclaração racial. Então é super importante a gente saber disso, né? Quando a gente fala sobre bases, a gente coloca mais uma camada que é legal, que a gente tá aqui no universo da beleza, e como pessoas que estão no universo da beleza, legal da gente também saber um pouquinho sobre tom, né, tom de pele. Então quando a gente fala de raça, é um conceito que inclui a gente falar de fenótipo, né, fenótipo a gente tá falando sobre características, então essas características vão desde, por exemplo, né, o meu nariz ele tem um formato diferente, a boca, né, a estrutura do meu rosto, inclusive a constituição do tom da minha pele. E o tom, ele vai desde claro ao escuro, né? Então, por isso a gente tem ali pessoas pardas e pessoas pretas. Então, quando a gente pensa em base, é legal a gente entender isso. No universo da beleza, a gente teria também o subtom, mas eu não vou entrar nisso. Mas acho que o primeiro ponto é entender essa nomenclatura que faz sentido pra gente, como que a gente se refere, e aí sugerir pra pessoa que ela, né, diga qual o tom de base que você se sente mais confortável em utilizar, né? Então a pessoa vai identificar qual é o tom de base, se é mais claro, mais escuro, dando esse conforto para ela se identificar. Depois ela pode fazer um teste, né, ali que a gente conhece bem, acho que todo mundo conhece bem aqui no universo da beleza, com essa tranquilidade dela poder identificar ali, né, lógico, pessoas consultoras ali têm mais tranquilidade, mais do que eu, né,
Pra entrar nessa seara ali. Mas acho que se a gente der essa tranquilidade pra pessoa se auto-identificar, fazer por meio da autodeclaração racial, a gente vai ficar muito tranquilo a partir daí pra ir pro universo de sugestões de beleza, tá? Mas acho que as pessoas podem ficar mais tranquilas utilizando o termo certo, né, Rony? Total. Eu lembrei de uma experiência que eu passei há muitos anos atrás, eu comentei que sou jornalista, né? E eu me lembro de, uma vez, me indicarem usar um esfoliante para que o meu tom de pele ficasse mais claro, para que eu me adequasse a uma determinada base. Isso, logicamente, não foi em nenhuma loja do Grupo Boticário, ainda bem. Mas veja, esse é o tipo de conduta que a gente não faz. A gente não quer que uma consumidora ou um consumidor clareie o tom de pele dele, para que ele possa usar um determinado produto. O objetivo do produto de beleza é realçar a beleza daquela pessoa, a beleza natural. Bom, então a gente não quer que as pessoas clareiem o tom de pele delas, assim como não é uma prática legal também você forçar que a pessoa utilize tons muito acima do tom da pele dela. A dica de ouro, eu acho, pergunta pra pessoa, pede pra ela perguntar qual é o tom, né? Entenda o consumidor, a consumidora ali. Total. Exato. E, então, tudo bem a gente sugerir, tudo bem a gente falar sobre a pele da pessoa ser uma pele retinta, isso não é um termo pejorativo, algo do tipo. Não é, porém, eu sempre faço o questionamento de entenda no contexto do atendimento se isso é necessário. Em que momento a gente vai chegar, né, num atendimento onde vai ser necessário dizer para um consumidor o seu tom de pele é retinto? Sim, mas para além do atendimento, é um termo que é ok você usar. Sim, são Legal. termos corretos. Pele retinta, traços negroides, pessoa preta, pessoa parda e o conjunto de ambas pessoas negras. E essa pergunta é muito boa, e aí ela se aplica para os dois lados, eu digo. Porque a Michelle diz, eu sou uma pessoa negra ou uma mulher de pele retinta, né, uma mulher preta de pele retinta. Mas, quando uma pessoa branca diz isso também pode ser dito pela pessoa branca? Essa é a questão, é uma questão que eu acho que é importante perguntar, sabe? Por exemplo, é uma atendente branca. Ela faz essa pergunta? Eu acho que dá pra fazer a pergunta não sendo indicativo. Ela espera que você responda. Qual o seu tom de pele? Total. Eu acho que quem fala não é a pessoa branca. Quer dizer, sabe? Eu acho que a grande sacada é a autodeclaração. Eu acho que você pode, sem fazer um indicativo de um direcional, porque a gente não faz a perspectiva da autodeclaração é que você, enquanto uma pessoa branca, não faz a leitura não é pela sua leitura, é pela sua ótica, né? É pela ótica da pessoa que tá fazendo. Ainda que, eu acho que esse é o grande ponto, ainda que você não esteja lendo a pessoa por aquele tom que ela está se autodeclarando. Era isso que eu queria chegar na autodeclaração. Porque a autodeclaração é algo individual, né? A gente não vai entrar no ponto se isso tá dentro da identificação racial dela ou não. Esse não é o ponto que a gente entra aqui no GB. A gente não faz uma heteroidentificação aqui, que é uma outra técnica. A gente considera a autodeclaração racial, tá? E ter a sensibilidade também de escutar a pessoa, né? Ter essa sensibilidade. Porque já aconteceu várias vezes de eu chegar no ponto de venda pra comprar alguma coisa e a vendedora não ter essa sensibilidade de me perguntar, de me escutar, só me jogar um tom que ela olhou assim, e aí quando eu vou ver é um tom muito mais claro que a minha pele, assim, por isso sabe? é tão importante o setor da educação, não só dentro do GB, Sempre, mas de forma geral, treinamento, né? Esse treinamento. E eu colocaria um ponto só que eu acho legal, a gente ter a sensibilidade do tom. O tom, não o tom de pele, mas o tom como essa palavra é colocada. Total. Né? Quando a gente fala, e existe assim essa intercolocação da relação, né? Então, acho que relação, regionalidade, né? Por exemplo, se você tá num ambiente seguro, e aí eu coloco, por exemplo, está na Bahia, né? As pessoas se chamam de meu nego, minha nega, entre elas. Então, existe uma relação, existe uma regionalidade, existe um respeito. A gente aqui não vai interferir neste ponto, né? A gente não tá colocando isso, né? Quando a gente precisa tomar cuidado quando
pessoa negra está sendo associada ao negativo, ao pejorativo, né? É isso que a gente precisa tomar o cuidado. Ou quando você está utilizando aquilo de maneira depreciativa, né? Aquele neguinho, aquele pretinho. Esse tom, quando há uma relação interracial, precisa ter o cuidado, né? Então, para além do que a palavra diz, né, em relação ao termo técnico, é como ela é colocada. Qual é o contexto? Qual é o contexto, qual é o sentido. Exato. A palavra dá sentido, né? Então, eu acho que é por isso que a gente, muitas vezes, em um treinamento, e até colocando, né, acho que no começo eu não coloquei, né, a minha posição né, eu sou especialista em diversidade voltada para educação no GB, né, e essa também é uma estratégia da posição, né, e então, assim, hoje eu cuido dessa parte de educação, não só das trilhas, que tem todo um time dedicado também, não fazemos isso sozinhos, né? Nunca. Aliás, aí um super abraço para o nosso time maravilhoso. Mas eu acho que, para além disso, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter com isso, porque a palavra tem um sentido. E quando a gente trabalha muito sobre o vocabulário, que a gente ainda faz isso, porque ela dá sentido, ela dá significância, ela traz e reforça crenças, né? Então é importante que a gente ressignifique. Exato. Né? Então é muito mais sobre isso do que só dizer se a pessoa é negra ou não. É por isso que a gente respeita o que a pessoa vai determinar ali, né? Tá aí um termo que me dói na alma, neguinha. Nossa, é horrível, horrível em várias dimensões. Virou um signo, virou mais do que uma palavra. Exato. Nesse país, parece que geral, me volta assim no tempo, assim. É muito E a gente tem que separar, acho que, duas coisas importantes aqui. Essa conversa daria um podcast. Então, a gente não tá avançando, gente. Mas é importante deixar um ponto evidente, que é o seguinte: há os termos discriminatórios. Exatamente. Né? O termo neguinha aplicado em determinado contexto discriminatório. E há os termos técnicos corretos, como a Mi comentava. Sim. O termo negro é um termo correto. Sim. Assim como o termo preto e o termo pardo, né? Perfeitamente. Daí a pergunta sobre, uma pessoa branca pode utilizar esses termos? Pode, mas a gente é preciso ter os termos corretos. Como ela tá preciso utilizando. ter o cuidado. Inclusive da jornada individual de cada um. Existe um processo chamado racialização. Que pessoas negras passam por esse processo para se entender enquanto pessoas negras, porque muitas vezes ainda não se entendem enquanto pessoas negras. Então, há que se ter o respeito pelo processo de racialização de cada um. Acho que a chave e 2 dicas de ouro são: primeiro, dificilmente num atendimento a gente vai precisar chegar num lugar de dizer que é uma pessoa negra ou que é uma pessoa branca. Isso na hora do atendimento dificilmente a gente vai chegar nesse lugar. Segundo, é importante ter a sensibilidade sobre o processo de racialização daquela pessoa. Se a pessoa está pedindo um determinado tom e você não concorda, acho que ainda assim cabe o respeito. Perfeitamente. Para a prática daquela pessoa, para o momento de vida daquela pessoa. A gentileza, a sensibilidade, eu acho que são as chaves. E deixar o consumidor ou a consumidora te dizer. Exato. Esse é o tom de base que eu uso, esse é o tom de maquiagem que eu uso. E não vale fazer cara de estranhamento, nada disso. Perfeitamente. Muito importante. Maravilha, obrigado. E uma conversa rápida aqui, adicional, sobre termos, né? Termos são ressignificáveis no tempo. Então, eu vou falar de uma pauta lateral, que é da comunidade LGBTQIAPN+. Nos anos 70, existia um termo, até os anos 80, começo dos 90, que era muito utilizado de maneira pejorativa para se referir às pessoas LGBTQIAPN+. Aliás, a nós. O termo bicha. Exato. E esse termo foi ressignificado pela comunidade LGBTQIAPN+. Então hoje você vê pessoas da comunidade falando com uma amiga: bicha, a senhora não sabe... É quase uma vírgula, né? Hoje em dia. Exato. Ou eu poderia falar com um amigo meu: bicha, eu fui num podcast Mara. Mas dentro da comunidade. Não vá uma pessoa que não faz parte usar o termo. Você não fala no seu lugar de homem ou de mulher heterossexual dessa maneira com uma pessoa da comunidade. Essa é a chave. A comunidade ressignificou o termo, como a comunidade utiliza de maneira mais livre termos corretos. Perfeitamente. Como o termo preta, mas preciso entender o contexto. Pretinho, exatamente. Bom, gente, vamos seguir, porque senão a gente fica 2 horas. Eu amo esse tema. Eu esqueci de dizer que eu era geminiano, hein? Eu falo bastante. Pois então, combinamos, porque eu também sou. Olha, Michele, hoje eu acho que a gente não vai... Olha, não. Depois, quando você chama
almoço que a gente chama. A gente vai as duas lá pra fora e pronto, vamos lá. Exato. Eu queria puxar um pouco a conversa quando a gente tá falando de pessoas com deficiência. Eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho sobre a iniciativa dos acessórios inclusivos, que é algo recente aqui no GB, né? E que eu fiquei super interessada em saber também. Começa você, que é... Olha, vou tentar não me emocionar. O que são acessórios inclusivos? Acessórios inclusivos são 2 mecanismos de inclusão que a gente desenvolveu, que a gente co-desenvolveu com pessoas com deficiência, com consumidores com deficiência, para facilitar o uso de produtos, em especial produtos de beleza. Então a gente desenvolveu e disponibilizou gratuitamente 2 acessórios inclusivos. Um é um tapete de tração. Então, se esse tapete de tração tivesse aqui, ele posto sobre a mesa, ele facilitaria o processo de abertura de potes. Então, se eu tenho uma fraqueza muscular ou uma deficiência dos membros superiores, eu consigo abrir de maneira mais fácil. E o engrossador, que é um mecanismo que a gente coloca, por exemplo, sobre esmalte, sobre rímel, e que facilita esse movimento de abertura também. Eu passei por uma experiência muito interessante aqui em São Paulo. Há cerca de 2 semanas atrás, eu estava em um shopping aqui da cidade. São Paulo é uma das 5 capitais onde a gente distribuiu gratuitamente os acessórios. Exatamente. Que, lembrando, foram feitos para que as pessoas com deficiência e fraqueza muscular tivessem mais independência no uso de produtos, em especial de beleza. Eu vi uma pessoa com deficiência num shopping da cidade utilizando um engrossador com garfo para se alimentar. Gente... eu quase me emocionei aqui. Nesse momento, a gente entende o propósito do que é a pauta de diversidade no Grupo Boticário. Exatamente. Sim. Eu fiquei tão na dúvida se eu chamava aquela pessoa, se eu abraçava, se eu conversava, se eu pedia quem era. Falei, cara, eu não vou interferir nesse momento, mas que coisa mais linda a gente conseguir criar formas das pessoas terem mais independência. Total. Era uma pessoa com uma deficiência bastante severa nas mãos e ela estava conseguindo se alimentar com um acessório que a gente desenvolveu aqui dentro, junto com pessoas com deficiência. E a priori era uma solução para produtos de beleza. Então, pois Você entende como é algo... Quando eu falo que a gente é agente de transformação, é sobre isso que a gente está falando, né? Sim. A gente trazer uma solução co-criada com pessoas, né? Tem uma frase que, sobre pessoas com... Eu sou uma pessoa sem deficiência, né? Acho importante a gente dizer, nós somos pessoas sem deficiências. Mas no time há pessoas com deficiência. E nós temos uma comunidade de beleza livre, que a gente é um grupo de pessoas com mais de 2.500 pessoas ao redor do Brasil. Então, quando a gente falou sobre interseccionalidade, é sobre isso, né? Sobre essas dimensões. Então, essas pessoas que têm regionalidades diferentes, que têm características diferentes, né? O time também é multidisciplinar, que unido ao nosso time de produtos, né, do GB, mais um instituto de pesquisa, co-criou com essas pessoas. Então, quando a gente fala no GB sobre centralidade do cliente, é sobre isso. E a frase que a gente fala, que é muito importante a gente falar né, nada de nós sem nós, né? Repete como é que é essa frase? Nada de nós sem nós. Nada por nós sem nós. Né, que é uma frase que diz assim... foi falada na ONU, né, numa conferência justamente, que falava sobre o seguinte: pessoas com deficiência têm que ser chamadas para o centro da tomada de decisão. Então, como que você vai criar algo que seja para elas, né? Sem elas. Sem elas. Exato. Esse é o grande conceito, né? Então, quando você chama essas pessoas para conversa, quando a gente fala sobre o tom do que é de incluir no GB, é chamar as pessoas para a mesa. Como que a gente pensa uma solução de beleza para essas pessoas sem chamá-las para conversa? Então... E você foi magnífica nisso, porque essa frase é tão importante. É fundamental. Ela tá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas. E acho que também é importante lembrar que... Vamos desmistificar o termo acessibilidade. A acessibilidade é bom para todo mundo. Uma rampa, ela não é boa só para o cadeirante. Exatamente. Ela é boa para alguém que tá com uma série de pesos, para uma mulher em gestação, uma pessoa em gestação. É boa para alguém que tá com uma deficiência temporária, uma mobilidade reduzida temporária. Todo mundo se beneficia de acessibilidade. 60 a mais, com mobilidade reduzida.
Né? Tanto que os acessórios inclusivos, só para colocar um adendo aqui, ele também é pensado para pessoas com mobilidade reduzida em determinadas faixas etárias, né? Nossa, super. Então, a gente está pensando, quando a gente pensa em acessibilidade, em colocar todas as pessoas nesse patamar. Então, assim, hoje eu posso não ter esta mobilidade reduzida, mas em outros momentos da vida a gente já pensou a esse Pois é. respeito? Nossa, isso é muito chave. Vocês lembram de como é a placa de pessoas idosas? Assim, no estacionamento? Por exemplo. Por exemplo. Como ela é? É uma pessoa com uma bengala. Perfeito, não é mais. Não é mais. Essa placa foi atualizada no ano passado por políticas públicas, porque hoje é uma pictografia de uma pessoa com o símbolo 60 mais do lado. Não necessariamente alguém 60 mais está usando uma bengala. Exato. Não necessariamente a pessoa cadeirante, ela vai ser Então, assim, a gente precisa separar as coisas. Essa parte dos acessórios inclusivos não ser só para pessoas com deficiência é super importante, porque, por exemplo, a minha mãe e minha avó, as duas têm fibromialgia e reumatismo. Perfeito. E elas não conseguem abrir as coisas. Então, quando lançou, eu mandei pra minha mãe na hora, ela ficou super feliz, porque elas têm uma fraqueza no músculo que não é proveniente de uma deficiência, mas sim de uma... Eu não sei como dizer isso, mas é algo que vai passando de pai pra filho. Uma questão genética. É uma questão genética. Uhum. E a minha mãe, ela teve um acidente no começo do ano passado, que ela quebrou essa região aqui e não tem como voltar ao normal. Então, quando ela estica o braço, ele fica assim. Sim. Então, ela tem agora essa dificuldade de tanto de abrir como se locomover. Foi exatamente o que a Michelle falou. É uma condição, né? Uma que ela condição. adquiriu a partir de um Que você não determinado imagina momento. que isso vai acontecer na sua vida. Mas, então, a acessibilidade é bom pra todo mundo. Bom pra todo mundo. E você trouxe um ponto excelente. A gente fala da pauta de pessoas com deficiência, e quem não tem deficiência, você coloca de um lugar de eu não tenho deficiência hoje, jamais terei. A vida está rolando. A gente não sabe, né? Exatamente. Pode ser que se adquira uma deficiência ao longo da vida por N fatores. Inclusive o Brasil é um dos países onde cada ano mais pessoas adquirem deficiências. Especialmente por acidente de trânsito, por questões relacionadas a acidente em fábricas. Sim. Pode acontecer. Então é legal olhar a acessibilidade de maneira geral e para toda a sociedade. Sim. Então, acho que esse é um assunto que faz sentido para nós, né? E o GB, mais uma vez, sendo vanguardista nesse sentido, porque outras empresas, né, estão olhando como uma pauta vanguardista nesse sentido, porque é uma mudança de paradigma. É uma mudança, vou repetir, é uma mudança de paradigma no mercado. Quando a gente pensa em algo que está mudando a forma da gente produzir acessórios para a gente consumir beleza. Sim. Só que co-criada com quem vai consumir. Me arrepia de pensar isso, porque é muito legal. Né, assim, é muito legal mesmo. E aí a gente tá pensando em algo que pode acertar outras soluções. Como você disse, a pessoa estava utilizando para consumir, para comer. Então, assim, pode startar outras iniciativas e outras soluções para a vivência de pessoas, né? E aí eu coloco pessoas, porque sem associar uma condição. E a gente quer que start. Inclusive. Não é? Ô, Rony, a gente estava conversando nos bastidores, sabe, Tami? Para a próxima pergunta, eu vou fazer o seguinte. Como a gente tem ainda muita coisa dentro do nosso episódio de hoje, eu acho que eu vou tentar fazer 2 perguntas em uma, tá? A gente estava conversando sobre a existência de estratégias de diversidade voltadas para o B2B, que eu gostaria que você falasse sobre isso, e claro, sempre compartilhasse com a Michelle, e também quais são os mecanismos de equidade de gênero dentro do BOT. Eu sei que é muita coisa para falar, mas vamos tentar resumir essas 2 perguntas. Eu quero mais. O que eu gostaria de trazer? Existe o que a gente chama de... eu ia usar um termo em inglês, mas vamos privilegiar o português. Talvez o círculo dourado da diversidade. O que eu tô falando e como que isso se conecta com a estratégia 5x5? Uma jornada de diversidade boa, dourada, ótima. A gente tá falando de um consumidor que tá na casa dele, que recebeu um estímulo de comunicação, de marketing, onde ele se viu representado, ou onde havia representatividade. Isso gera um desejo de compra, um desejo de experiência. Ele vai até um ponto de venda físico ou digital e ele recebe um atendimento inclusivo, também com uma força de vendas representativa ou com distribuidores representativos. E esse produto é um produto que atende às necessidades dele ou dela enquanto pessoa diversa, que foi co-desenvolvido e que no processo de co-desenvolvimento
também contou com empresas que são de posse de pessoas de grupos minorizados, o que a gente chama de compra afirmativa. Esse é o círculo dourado de diversidade, todo plotado na cadeia. Então, a gente hoje está começando a olhar para estratégias específicas para B2B. Inclusive, um dos spoilers é que, para o ano que vem, a gente vai ter um módulo voltado para distribuidores no programa de formação em diversidade e inclusão. Então, aliás, gente... Que especial isso. Isso daqui é palmas em libras, tá? É verdade. Então, apesar da gente não ter, né, as estratégias estão em desenvolvimento voltadas para o B2B, esse círculo que eu comentei ótimo de diversidade, ele está completamente plotado na experiência B2B. Sim. Para que haja diversidade e inclusão na ponta do B2B, todo esse círculo tem que funcionar. E é por isso que a gente tem 5 pilares. Cada etapa que eu comentei é um desses pilares. Pessoas, produtos, comunicação, cadeia de valor e impacto social. Agora, gosto muito e sou um apaixonado pela pauta de equidade de gênero, porque, inclusive, homens do Brasil, esta é uma pauta que precisa de homens na conversa também. Não é uma conversa só de mulheres. Então, é muito importante que homens entendam isso também. Equidade de gênero é importante que os homens estejam na conversa, considerando, logicamente, seu lugar de fala. E eu comentava no começo do podcast, né, que a gente começou a estratégia de diversidade lá nos anos 70, né, voltado para a equidade de gênero. E existe um grande detrator da carreira das mulheres na legislação brasileira. E na legislação de muitos países, que é a diferença grande que existe entre a licença maternidade e a licença paternidade. Se uma empresa não faz parte do programa Empresa Cidadã, o homem só vai ter 5 dias de licença. Muito diferente do que a mulher tem. Para que a gente reduzisse um pouco esses desafios, o Grupo Boticário lançou a LPU, a Licença Parental Universal. A gente não olha mais para maternidade e paternidade, mas para parentalidade. E a gente oferece 120 dias de licença para todas as pessoas do Grupo Boticário. Homens, inclusive, e de maneira obrigatória. Essa é a forma que a gente encontrou para reduzir essa grande diferença de saída, né? Os homens saem 120 dias, as mulheres saem 180. Ainda há uma diferença, mas é uma diferença bem menor. E isso, além de reduzir, né, essa dificuldade da carreira da mulher, do processo de saída, do processo de retorno, isso também é bom do ponto de vista da criança que está chegando naquela unidade familiar. Sim. Porque, em tese, a configuração familiar vai ter mais tempo para se dedicar aos cuidados daquela pessoa que está chegando, seja porque está nascendo ou porque passou por um processo de adoção. Quando você diz obrigatória, é porque tem empresas em que o homem não quer tirar. Essa é uma questão muito complexa da sociedade brasileira. Há muitos relatos de empresas que têm até um tempo maior, só que não é obrigatório e os homens, de fato, muitas vezes não querem tirar, porque não se sentem preparados. Exato. E é curioso porque é muito do que a mulher já vive, né? E aí, acho que vocês podem falar melhor do que eu de como que é. Temos mamães aqui Temos, não temos? Eu sou mãe. E como que foi esse processo? O bom é que jornalista perguntou. Jornalista. Uma hora ia acontecer. Não, já aconteceu. A gente não nega a profissão. Exato. Eu acho que essa é uma pauta tão importante que você traz, porque essa obrigatoriedade que o Grupo Boticário coloca nesse momento para os homens, eu espero que daqui a alguns anos não seja mais necessário. Você fez a pergunta da obrigatoriedade, mas esse momento porque a gente precisa educar de novo, né, Michele? Educar os homens a entenderem que esse momento de 120 dias não são férias, é um momento de entendimento daquela unidade familiar, daquela criança ou daquelas crianças que estão ali entrando, e que o homem, ele precisa, que não é ajudar, o homem precisa se conectar. Perfeitamente. Perfeito. Com aquela criança ou aquelas crianças e com essa nova mulher, porque ela está em processo de mudança diariamente, né? Hormonalmente, a gente pode dizer aí, tem muitas camadas. Então, essa pauta ela é importantíssima e ela não é muito falada, eu digo na sociedade de maneira geral. Tô tentando englobar tudo e não falar mal do ex-marido. Pronto, acabou, tá tudo bem. Vamos lá. Muito recado para o ex. Vamos lá. Mas eu acho legal a gente colocar também só uma dimensão, porque
também é uma oportunidade, quando a gente fala de unidade familiar, da gente colocar também, né, pessoas que estão na comunidade LGBTQIAPN+, né, como uma unidade familiar. Exato. E que não é só aquela mulher, mas a pessoa que gesta ali, né, você falou do teu lado ali enquanto mãe, eu super entendo, mas aquela pessoa que gesta, porque essa pauta, né, a LPU também vem abarcar, né, então pessoas que vão utilizar desse benefício, sendo elas pessoas que gestam, né? Então, acho que também isso é legal e ela vem convidar a gente, né? Então, a gente estende isso para vários tipos de família, e essa unidade familiar, como o Rony bem colocou, ela pode ter uma configuração diferente. Por isso que a política, e eu tô falando com muita tranquilidade, porque é isso, né? A gente vai entender todos os tipos de família no GB como família. E eu acho que o nosso código de conduta, a nossa conduta, ela é um direcional. Mas aqui, acho que o maior direcional é o respeito a todos os tipos de família, né? A gente vai entender que as pessoas constituem famílias a partir da sua orientação afetivo-sexual, né? Dentro do seu entendimento ali do que é amor, né, e elas vão constituir família a partir disso, então a gente também constitui um benefício, né, ou esse mecanismo de questionar também esses papéis dentro dessa perspectiva e respeitando esses papéis também. Então a licença parental vai abarcar esses tipos de família, então acho que isso é legal da gente colocar também. Muito legal você falar sobre isso, porque tipo, eu sinto que às vezes as pessoas agem como se isso não existisse. Mas existe, as pessoas estão ali, essas pessoas existem, essas famílias existem e, tipo, a gente precisa olhar pra elas querendo as outras pessoas ou não. Isso tá ali, né? A diversidade é um fato. Sim, total. Por mais que a gente queira fechar os olhos ou não compreenda, e é um fato. A vida tá seguindo e elas estão ali, né? Exato. E a gente precisa pensar as empresas em formas de abraçar essas pessoas, assim como as políticas públicas também. Faça um paralelo com a questão da pobreza menstrual. Né? O termo também é um termo mais correto do ponto de vista de a distribuição, né? Seja feita não para mulheres, mas para pessoas que menstruam. Então, a gente precisa ter esse olhar amplo para a sociedade. Acho que a gente, humanidade, né? Fomos geniais em expandir o círculo de direitos. E cada vez mais pessoas terem direitos. Essa mesa é 100% composta por pessoas de diversidade. Há 100 anos atrás, muitos de nós não estaríamos aqui, precisaríamos de autorização de um dono. Nossa, é muito bizarro pensar nisso. Porque 100 anos é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, quando a gente fala de história. Exato. E o Brasil é um país que viveu a maior parte do tempo sob regime escravista, onde pessoas eram escravizadas, né? Assim como os direitos das mulheres, eles são muito recentes. Então, por que não continuar evoluindo e entendendo que a sociedade muda e que a gente tem que refletir nas políticas empresariais, educacionais e políticas públicas a nova realidade de mundo que a gente vive. E é natural. E se alguém não entendeu os termos técnicos, fique tranquilo. A gente pode depois deixar dicas. A sexualidade humana ela é bastante plural. A gente não ia conseguir explicar, ainda que a Bi tenha sido magnífica na explicação. Se restou dúvida, tá tudo certo. A gente pode oferecer mais material e... Com certeza. Busque informação. E também mandar jobs. Eu tô aqui, eu posso ir lá. Tá? Os treinamentos também estão aqui. A gente pode ir com tranquilidade, numa conversa muito tranquila, com muito, assim, cuidado, né, Rony? Eu não perderia uma aula da minha. A gente vai lá e bate esse papo gostoso, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é importante a gente expandir sempre a conversa, né? Porque ela abarca mesmo as nossas pessoas de maneira geral, com as suas dimensões e as suas características. Então, acho que é importante só, né, a gente fazer esse detalhe. Bom, gente, o papo tá muito bom, mas agora a gente vai pro nosso quadro Cine Beleza, onde vocês indicam pros nossos telespectadores um livro, um filme. Quero ver muito o que vocês trouxeram aqui pra gente hoje. Vamos lá. Olha aí o quarto de despejo. Quarto de despejo, essa é a minha dica. A gente tá falando de Carolina Maria de Jesus, uma das grandes autoras do Brasil. Esse livro foi escrito nos anos 60. O subtítulo é Diário de uma Favelada. A Carolina Maria de Jesus, ela narra os desafios de ser uma mulher preta, periférica, atuando com um serviço de limpeza em casas. E o título é esse porque ela diz no livro o seguinte, sem dar spoilers, quando eu vou pro centro e pros bairros nobres onde eu trabalho, eu acho que eu tô numa casa, mas na sala de estar.
quando eu retorno pro lugar onde eu vivo, eu sinto que eu tô no quarto de despejo da cidade. Esse livro, ele foi escrito há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Ele ainda é muito atual e ele fala muito dos problemas que a gente ainda vive no país em termos de desigualdade, racismo estrutural. Recomendo para todo mundo o livro. Boa. Excelente. Michele. Olhos d'Água, né? Pra mim, Conceição é a minha estrela maior, Conceição Evaristo. Olhos d'Água é um dos livros que, de fato, mexe com todo o meu ser, assim. Tem uma frase que fala assim, eles combinaram, né? Eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer, né? Tô falando, na verdade, com uma tradução mais correta, mas fala muito sobre histórias de negritude, sobre vivências. Ela usa um termo que se chama escrevivências, é um termo autoral dela. Escrevivências fala sobre vivências de negritude e que eu entendo como, assim, se você é uma pessoa negra no Brasil, mas também se você não é, leia, para você entender um pouco sobre os diversos Brasis, sobre as diversas vivências de pessoas negras no Brasil. Conceição Evaristo, assim, acho que fala por si só, né? Uma pessoa muito conhecida, né? Esse ano, merecidamente foi premiada. Exato. Ingressando, né, a academia brasileira, né, mas no caso, vivenciou ali uma quase entrada, entrou na Academia de Minas, cuida do espólio, inclusive, de Carolina Maria de Jesus, né, tá cuidando toda ali, tá pra fazer todo esse cuidado ali em Minas, né, tem uma casa de literatura, então eu acho que diz muito sobre mim e diz muito sobre ela, acho que eu não teria muito como escolher outro livro, assim, fica a minha recomendação aí. Bom, a gente tem mais uma pergunta pra vocês, que é Grupo Boticário em uma palavra. Nossa, Grupo Boticário em uma palavra. Sim. Essa é bem complexa, hein? Isso não tava no Uma só. roteiro. Tá sim, aqui, ó. Tá assim. Tá assim? Aqui, ó. Não vou conseguir me defender, então? Rony, você deu muitas aulas hoje. Agora, então, resume tudo em uma palavra. Tem que ser... Essência. Essência. Pra mim são jornadas. Jornadas. Muito bom. Duas palavras que eu acho que ainda não tinha ouvindo pra gente. É verdade. Dentro do nosso quebra-cabeça do Beleza Pode. Mas eu também tive muita dificuldade de Eu também tive. Eu ia dizer vida. Jornadas pra mim, é sobre Perfeito, isso. gente. Bom, gente, obrigada pela participação. A gente tá encerrando, mas antes eu queria pedir pra vocês deixarem uma mensagem pro público de casa. Pode começar, Mi. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que quando a gente fala de incluir, né, mais do que diversificar, é justamente isso, oportunizar espaços. Eu trouxe jornada como uma palavra porque eu entendo que aqui seja um entrecruzamento de várias jornadas, né? Então, eu acho que esse também é um espaço de encontro. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa conversa. Eu acho que no GB a gente tem oportunizado esse espaço de muitas conversas sobre a mesa. Quando a gente fala sobre lugar de fala, a gente está falando que muitas pessoas têm esse lugar de fala. Eu acho que a gente trouxe esse lugar de que as pessoas podem vir para a mesa conversar sobre, porque as discussões sobre incluir precisam ter todas as pessoas na mesa. A gente está falando sobre um espaço de compartilhar a responsabilidade de incluir e diversificar essas jornadas. Então, eu queria fazer esse convite para quem nos ouve, para quem nos percebe, para quem nos lê, para quem nos entende de diversas formas, para vir compartilhar essa jornada com a gente. Uau! Muito obrigado por nos receber, pelo bate-papo, Mi também, todo o time que está produzindo. Eu falei, a minha palavra foi essência porque eu gostaria muito que quem está nos assistindo busque a sua essência, valorize a sua essência, respeite a sua essência. E se você que está nos ouvindo hoje passa por algum momento difícil relacionado a um grupo de diversidade ao qual você pertence, busque rede de apoio, busque em serviços públicos, busque familiares. A gente não deve se sentir sozinho. E pode parecer que muito do que a gente comentou aqui sejam utopias. Eu queria terminar falando brevemente um trecho de um livro que eu amo, que é um livro do Eduardo Galeano, onde tem um pai e uma criança, e a criança pergunta pro pai, o que é utopia? E o pai pensa um pouco e ele, olhando pra frente, ele diz, filho, utopia é como aquele horizonte. A gente tá lá, mas a gente nunca vai chegar.
Aí o filho pergunta, mas pra que utopia então? E o pai responde, é pra que a gente nunca deixe de caminhar. Então continuem acreditando nessas utopias de vocês, continuem caminhando. Vocês são os representantes dos sonhos de vocês aqui na Terra, como já diria um grande artista que eu admiro muito. Então um beijo pra todo mundo. Deixa eu só finalizar uma coisa, é lindo demais, mas você falou uma frase hoje que eu vou guardar pra minha vida. Uau. Você falou que diversidade é um fato, mas inclusão é um ato. E a gente não pode só achar palavras bonitas. Isso tem que ser, né? A gente tem que levar pra dançar, como você falou. Não pode mais só convidar pra festa. A gente tem que convidar pra dançar. Total. Obrigada por isso, Rony. Muito obrigada, Michele. Obrigada, pessoal. Acaba logo que eu não quero chorar. Obrigada mais uma vez. A gente tá encerrando esse episódio, mas queria deixar também um recado pro pessoal aí de casa de que a gente tem outros episódios na nossa plataforma Multi Academy e outros conteúdos no nosso Instagram Multi Academy, então não deixe de nos acompanhar e seguir a gente lá. E é isso, obrigada por terem aceitado o convite e até a próxima. Tchau. O Beleza Pod conta com Tami Dagnes, analista de marketing de conteúdo audiovisual B2B como host e PMO. E comigo, Renata Flores, como co-host. Os convidados desse 6º episódio da nossa 2ª temporada foram Michele Nunes Antônio, especialista em educação, e o Rony Santos, gerente sênior Diversidade e Inclusão. Idealizado e dirigido criativamente por Francisco Santos e Lígia Pécora, o Beleza Pod conta com direção geral de Francisco Santos, roteiro de Tami Dagnes, direção de arte de Lígia Pécora, direção de fotografia de Guilherme Andrade, montagem por Silas Gama, áudio por Igor Conceição. As câmeras foram Ricardo Cobos e Lucas JPEG. Grafismos por Manuela Almeida, motion por Álvaro Neto e atendimento por Bianca Ballarin. A produção é da Prompt Filmes.